Olá meus amigos, nessa videoaula nós vamos detalhar especificamente como que a gente vai proceder com a entrevista de emprego em um processo seletivo. Lembrando, que essa é a técnica mais comum que é aplicada nos processos de seleção para emprego, porém a gente precisa considerar várias ressalvas, até mesmo porque essa técnica sendo aplicada sozinha vai se revelar insuficiente para a gente realmente ter condições de conhecermos a fundo todos os candidatos que estejam participando ali de um processo seletivo. E mais ainda, a gente sabe que em alguns momentos, dependendo do instante em que a entrevista de emprego é realizada, a gente tem algumas pessoas que vão estar mais inspiradas para falar bem de si, enquanto algumas pessoas podem ter passado por um recém-momento de estresse minutos antes de chegar ali no ambiente onde vai ser realizada uma entrevista de emprego e, logicamente, a própria ansiedade, uma própria tensão que a pessoa já traga ali antes mesmo de entrar propriamente para se apresentar a uma entrevista de emprego, vai ser um fator que pode acabar desclassificando essa pessoa por uma condição que foge ali de um possível controle dela. Então a gente precisa entender que o processo de seleção ele não pode se limitar a apenas uma técnica, Eu não vou me basear apenas na projeção de uma entrevista, Embora a gente veja muito isso sendo praticado aí no mercado, até porque o processo seletivo, o processo de seleção de pessoas, geralmente precisa acontecer de uma maneira muito rápida, Geralmente os gestores eles têm uma urgência, a contratação sempre é para ontem, para quem venha a solicitar uma nova contratação ali em uma organização. Então a gente não pode deixar com que a pressa, com que a necessidade de concluir logo o processo seletivo seja um fator que acabe prejudicando a qualidade dessa seleção. E para nós garantirmos qualidade, bom, realmente nós selecionamos o profissional mais apto, aquele profissional que estava melhor qualificado para assumir aquela oportunidade de trabalho, aquela oportunidade de emprego, a gente precisa conhecer muito bem as condições, os perfis que os candidatos apresentem. A entrevista não vai ser apenas uma dessas técnicas que me permita conhecer ali os meus candidatos. E de uma maneira geral, nós que trabalhamos com gestão de pessoas, muitos colegas, muitas outras pessoas vêm perguntar para a gente: e aí, o que você me sugere? Estou indo agora para um processo seletivo, vou me apresentar para uma entrevista de emprego, eu quero muito conquistar esse trabalho, mas eu estou ansioso, ansiosa, e aí? O que você me recomenda? De uma maneira bem geral, a gente tem aí algumas dicas de como que você, se você for o candidato para um processo seletivo, como que você deve se apresentar, como que você deve se comportar ali, de uma maneira mais ideal para garantir uma boa classificação. Bom, vista-se sempre apropriadamente, isso é uma condição muito crítica, porque você precisa saber exatamente para qual tipo de cargo que você está pleiteando ali, você está se candidatando, ou para qual tipo, se você for analista de recursos humanos, para qual tipo de cargo você está analisando o perfil das pessoas. Logicamente que a apresentação pessoal, a forma como a pessoa se veste e se apresenta ali no físico, vai interferir sim nas percepções, nas opiniões, Não que isso entre num debate polêmico aí de estereotipias, não é nada disso, Mas a gente deve ter condição de já projetarmos, temos uma estimativa. Bom, se eu sei que aquele cargo que está sendo pleiteado ali no processo seletivo é um cargo de gestão, é uma figura que precisa assumir liderança, precisa assumir autoridade sobre outras pessoas, a forma como esse candidato se apresente já vai revelar se ele realmente tem uma propensão a se fazer se respeitar, ou se já é possível levantar ali algumas estimativas, se aquela pessoa pode acabar tendo posturas incoerentes com o tipo de cargo. Do mesmo modo, como também é uma questão muito comum, será que eu vou exagerar muito se eu usar um terno para vir para esse processo seletivo? Vai depender, logicamente, do tipo de cargo que venha a ser assumido, E também sem criar margens para debates, para discussões aí, polêmicas e estereotipias. A gente precisa ter muito cuidado com a questão de exagero de decotes, com algumas vestimentas que podem acabar vulgarizando a pessoa, É claro que isso requer muito cuidado para ser orientado, para ser esclarecido para um público de uma maneira geral,
Mas a gente também não pode fazer vista grossa, né, de simplesmente fingirmos que não existem preconceitos, né, que uma forma como a pessoa se apresente já crie uma visão, um primeiro impacto, né? E no momento que você está ali participando de um processo seletivo, né, você logicamente está sendo observado, você está sendo minuciosamente analisado. Então a forma de você se apresentar, né, tem que ser uma condição que te apresente, né, te garanta ali uma imposição de respeito, que você saiba se apresentar de uma maneira que você realmente seja respeitado pelo outro, minimamente respeitado. Então, além de se vestir apropriadamente, né, de ter uma maneira de se apresentar coerente para o cargo que você esteja pleiteando, né, você também precisa tomar cuidado para ser pontual, né, não é nada mais cruel, nada mais destrutivo do que o candidato que chega atrasado para uma entrevista de emprego, né? Pode acontecer algum problema, né, no percurso para chegar até o local. Acontece que, se você é um candidato, você não se programa devidamente para chegar na hora ou com o mínimo de antecedência, né, você já cria uma indução para que aquele analista de recursos humanos possa interpretar que você não esteja tão interessado, né? E sabemos que imprevistos podem acontecer a qualquer momento, a qualquer instante. Então, se você deixa para sair de casa na última hora, né, para uma condição que você deseja muito, tem uma grande possibilidade, né, de nesse percurso você ter algum problema, né, algum colega que quer conversar muito com você, que acaba te encontrando no caminho, um risco, né, Deus me livre, mas um risco de um possível assalto, que venha te deixar apavorado ali no momento. Então, qualquer obstáculo que possa prejudicar, você já precisa ter uma prévia consideração, né? Já ter o seu devido planejamento. Então, tomar muito cuidado com isso, né? Ter o cuidado de ser pontual, não esperar unicamente chegar na última hora, né? Não, chegue antes. E aí eu já me deparei com um momento, uma vez, que uma aluna me perguntou, mas Fred, se eu chegar muito antes, não vai demonstrar ali para a equipe de gestão de pessoas, para os analistas que estejam conduzindo o processo seletivo, que eu estou muito ansiosa, que eu estou muito aflita querendo aquele emprego? Bom, e observe, né, que nesse próprio discurso, ele já tem uma contradição, né? Se você está se candidatando a um emprego, é porque você realmente quer, não é? Você não vai se candidatar, tudo bem, existem casos e casos, mas se você está preocupado com isso, eu vou criar uma indução para que a pessoa pense que eu quero muito emprego. Perceba que exatamente esse é o pensamento, né, que um analista de recursos humanos, ao conduzir o processo seletivo, precisa ter ao seu respeito, para você ser de fato aquele candidato, aquela candidata que vai ter ali um destaque para uma possível classificação nesse processo de seleção. Nunca se esqueça, né, de que o processo seletivo é um momento de competitividade, é você e outros candidatos, né? Então, se você cria uma indução a esse pensamento, não vai demonstrar que eu estou querendo muito emprego, perceba que isso vai te favorecer, né, ali para você realmente ser o indicado ou selecionado para aquele emprego em especial. Outra condição que a gente também precisa observar, né, que existe leitura de linguagem corporal e existem profissionais de recursos humanos que já têm ali uma boa habilidade para captar vários sinais, né, por mais que eu esteja verbalizando a minha linguagem falada, dizendo uma coisa, a minha postura, o meu olhar, né, o foco da minha atenção pode revelar outras intenções. Eu, particularmente, quando realizo uma entrevista de emprego, olho muito nos olhos dos candidatos, né? Eu consigo ver claramente quando a pessoa está resgatando alguma memória, se a pessoa está falando alguma mentira, né? Se a pessoa está criando algum argumento ali para querer enfatizar que ela tem que ser autopromovida, né? Ela tem que ser aprovada ali naquele processo de seleção. Então, ter cuidado com isso, com postura também. Não que você tem que ser um robozinho, né, totalmente técnico, robótico ali, para você ter aquela postura rígida e ser observado como o profissional metódico. Não é isso, né? Haja naturalmente, mas tenha cuidado, né, com a sua postura. Porque se você está apenas participando de um processo seletivo, mas não está tão interessado por aquele emprego, né, unicamente porque você está fazendo aquilo só por fazer, o seu próprio corpo vai expressar isso, né? Vai ter algum momento que você vai se posicionar mais relaxado ou mais relaxada, e isso fica evidente. E aí, tente estabelecer empatia com os profissionais de recursos humanos que estarão conduzindo ali aquele processo seletivo,
que é necessário, né, buscar evidências. Quais candidatos eu realmente tenho que manter, quais candidatos eu preciso eliminar, até para conduzir a dinâmica do meu processo de seleção. Então, a simples postura já pode acabar virando um critério, né, para eu eliminar. Olha, essa pessoa aqui realmente não está deixando claro que está desejando essa vaga, não. Então, isso vai facilitar, né, essa possível exclusão ali de um candidato num processo seletivo. Além disso, né, a gente também tem que considerar em algumas condições. O candidato ou a candidata precisa esperar o inesperado, né? É possível que você tenha uma surpresa. Desde uma pergunta que você nunca imaginou que seria feita para você no momento de uma entrevista de emprego, até mesmo, né, dependendo da forma como um candidato saiba se autopromover ali durante a interação com a entrevista, ao final desse contato com o analista, com quem esteja conduzindo o processo de seleção, essa pessoa ser convidada para tomar um café. E algumas pessoas podem estranhar, falar, que isso, né? Nem me conhece, como é que está me chamando um café? Pode ser que essa chamada, esse convite para um café, por exemplo, né, já seja justamente a conversa final para firmar a sua contratação. Então você pode vir a se deparar aí com o inesperado. E uma quinta dica, né, de uma maneira bem generalista, faça perguntas para aquele analista que esteja conduzindo ali a entrevista de emprego, o processo seletivo. Por que isso, né? Quando você faz perguntas sobre uma condição que você está desejando, e no caso, um candidato a um processo seletivo, ele realmente está desejando ali conquistar aquela oportunidade de emprego, o simples fato de fazer perguntas reforça que ele realmente está interessado. Ele já está se colocando na situação, ele já está se imaginando trabalhando ali naquele local, naquela empresa, e justamente porque ele já está se imaginando, ele já tem curiosidade para saber como que vai ser a vida dele a partir do momento que ele for admitido. Então você pode reforçar, né, essa percepção do seu interesse, né, de que você realmente quer ser ali o escolhido para aquele processo, para aquele emprego, simplesmente fazendo perguntas, né? Já deixa aí um entendimento de que você já está se imaginando ali naquele contexto, naquela oportunidade de trabalho. Então, basicamente, né, a gente pode disseminar essas 5 dicas mais gerais. Agora, é necessário ter muito cuidado com o seguinte: quando a gente vai realizar uma entrevista de emprego, a gente tem aí, né, desde o ano de 1962, justamente quando a gente tem a consolidação, né, da profissão do psicólogo no Brasil, a gente tem na Lei 4.119 a especificação de que se eu vou realizar uma entrevista de emprego, né, para fins de diagnóstico, de orientação, de aconselhamento, ou qualquer tipo de mensuração psicológica, né, isso tem que ser uma condição desenvolvida exclusivamente por um profissional da psicologia, por um psicólogo. Por que isso, né? A gente precisa tomar cuidado, porque dependendo da forma como um feedback seja apresentado para um candidato, olha, você não foi o escolhido, você não foi o selecionado aqui nesse nosso processo seletivo para esse emprego por causa dessa condição. E aí vem uma informação assim de impacto para a pessoa. Ah, vou hipotetizar, tá? Você não foi o nosso selecionado porque nós já levantamos alguns indícios de que você pode desenvolver cleptomania aqui na empresa e a gente não quer ter o risco de termos prejuízos. Estou ilustrando, estou exemplificando uma condição até um tanto absurda, tá? Eu só quero que você se atente à seguinte condição. Dizer aí de um possível sintoma, né, de um possível desvio de comportamento a uma pessoa que é cleptomaníaca, né? Perceba que essa é uma informação de impacto. Porque aquela pessoa, né, ela não vai viver apenas durante o processo seletivo, ela não vai viver apenas na interação daquela entrevista de emprego. Tudo aquilo que ela vai absorver, tudo aquilo que ela vai receber ali como um feedback, né, como orientações sobre o seu jeito de ser, né, como que ela se caracteriza, como que ela foi percebida, são informações que ela vai levar para si, né, e a vida dela continua. Então, dependendo da forma como esse feedback é brutalmente apresentado, né, isso pode ter alguma repercussão psicológica mesmo para a pessoa. Então, a gente tem todo um cuidado de que se a gente vai fazer uma entrevista para analisar comportamentos, para analisar perfis, né, a gente precisa de uma personalidade compatível com a complexidade desse cargo na nossa estrutura. Por exemplo, se eu estou falando de aspectos psicológicos, personalidade, comportamentos, né, possíveis desvios de conduta, isso, né, precisa ser muito criteriosamente apresentado, criteriosamente projetado. Por isso a gente tem uma lei que defende, né, que uma entrevista, né, para fins de análise
comportamental, avaliação comportamental, só pode ser conduzida por um psicólogo. E nós sabemos, né, que as empresas aí, nos seus respectivos departamentos de recursos humanos, não tem só psicólogos trabalhando ali. Isso quando tem psicólogos trabalhando no RH de uma empresa. Então a gente precisa ter esse cuidado. Além disso, né, a gente também tem que considerar o uso de instrumentos psicométricos, né, dos testes psicométricos, as avaliações de análise comportamental, de análise psicológica. Esses instrumentos, né, até mesmo para ajustar o indivíduo a um cargo pretendido, ou para analisar o perfil num processo seletivo, somente psicólogos podem apresentar, né? Então a gente vê muito aí os processos de seleção para emprego que contam, né, com uma das técnicas complementares, até mesmo complementar a uma entrevista, para reforçar ou para refutar algumas estimativas que foram apuradas na interação ali com o candidato. A gente pode contar com avaliações psicológicas. Acontece que se eu for aplicar uma avaliação psicológica ali no meu processo de seleção, aí obrigatoriamente eu preciso que essa avaliação seja conduzida unicamente por um psicólogo, ok? Administradores, né, tecnólogos em recursos humanos não têm a formação suficiente legalizada para aplicar instrumentos da psicologia. Isso, inclusive, é uma condição brutalmente defendida aí pelo nosso Conselho Federal de Psicologia, pelos Conselhos Regionais de Psicologia, que deve mesmo ser mantida, né? Então, muito cuidado com isso, porque eu constantemente ouço relatos de pessoas que participaram do processo seletivo, foram aplicados, né, testes ali com eles não souberam para que exatamente foram participar daquele teste, foram analisados com a aplicação de um teste, né? Não era um psicólogo que tinha ali conduzido a aplicação do teste, então a gente precisa tomar muito cuidado, né? Porque isso incorre até mesmo num risco para processos jurídicos, para processos judiciais, né? Que é uma condição que é defendida unicamente para os profissionais da psicologia. Bom, e aí falando, né, da entrevista combinada com outros instrumentos, a gente precisa entender, né, que quando uma entrevista é conduzida por um psicólogo, ela não vai ser, né, um instrumento exclusivo para identificar a qualificação de um profissional. Entenda que a entrevista é apenas uma técnica. E quando a gente vai aplicar essa técnica, independente se é entrevista conduzida por um psicólogo ou entrevista mesmo conduzida pelo analista de recursos humanos de diferentes formações, vários questionamentos são apurados. Por exemplo, o que eu devo realizar para esse cargo, né? Para selecionar candidatos para esse cargo? Vou fazer uma entrevista individual, cada candidato por sua vez, ou uma entrevista coletiva? Eu posso colocar vários candidatos no mesmo ambiente e projetar as minhas perguntas ali. Quantos entrevistadores devem participar do processo? É uma outra condição também que eu observo aí como crítica em alguns processos de recrutamento e seleção. Tem vezes que quanto mais complexo for as atribuições, mais complexas as responsabilidades de um determinado cargo na estrutura de uma organização, podem ter vários diretores, vários gestores, né, todo um núcleo corporativo participando ali de uma entrevista de seleção. A gente precisa tomar muito cuidado porque esse excesso, né, de analistas podem acabar fazendo com que o candidato se sinta inseguro, né? Você candidato, sabe que está sendo analisado, sabe que está sendo avaliado. Aí você vai ter que se apresentar, vai ter que falar para uma bancada de pessoas. Isso, né, vai te gerar mais insegurança, mais tensão, né, e logicamente mais ansiedade. Então isso pode acabar sendo prejudicial para o candidato que não vai conseguir revelar a sua efetiva qualidade, né, as suas respectivas condições ali, competências de fato para assumir o emprego, porque ele ficou extremamente ansioso, né? Então é necessário planejar quantos entrevistadores poderão participar da entrevista de emprego. Além disso, né, os primeiros entrevistados vão revelar vantagens quando eu vou programar a minha entrevista de emprego. Isso aqui é um outro aspecto crítico, né? Embora a gente veja nas empresas constantemente os processos de seleção serem guiados ali em um único dia, né? Entenda que nós somos humanos, né? Então, logicamente, a gente também tem limite pela quantidade de informações que nós vamos absorver. Então, quando eu começo, meu analista de recursos humanos, ele vai entrevistar 50 candidatos em um mesmo dia, né? É claro que o tempo não vai ser hábil, não vai dar tempo de entrevistar todo esse contingente de pessoas e, naturalmente, né, quando você está conhecendo uma pessoa numa entrevista, né, você quer justamente levantar o máximo das informações dela, você investe um alto nível de atenção em tudo aquilo que você pode conhecer daquela pessoa. Se você está fazendo isso repetidas vezes, né,
no mesmo curto espaço de tempo, é lógico que chega uma hora que o cansaço bate, né? Exatamente no analista de recursos humanos. E aí, numa 8ª, numa 10ª entrevista, ele já não está mais conseguindo absorver, ter todo um perfil analítico mesmo, como ele estava conseguindo investir nos primeiros entrevistados. Então a gente também tem que observar isso, que é muito comum, infelizmente, nos depararmos com processos de seleção para empregos, conforme praticados aí no mercado, com várias falhas. Essa, por exemplo, de colocar vários candidatos para serem entrevistados no mesmo momento, né? Nós temos 30 candidatos, vamos entrevistar todos em um mesmo dia, é lógico que isso acaba comprometendo e muito a qualidade daquele processo seletivo. Os próprios analistas ali, eles não vão conseguir, né, absorver as informações realmente mais relevantes, né? Eu particularmente já participei de processo seletivo que foi acontecer de alta tarde da noite, né, virando madrugada, e depois, ao receber alguns feedbacks, eu consegui perceber claramente que uma das pessoas que me observou, me analisou, veio me trazer uma informação completamente diferente do que eu tinha apresentado. Ela estava me confundindo, né, com um outro candidato. Isso é só para ilustrar que realmente quem está ali conduzindo um processo de seleção fica cansado sim, e esse cansaço logicamente vai afetar a qualidade do processo, a qualidade das análises, né, das avaliações dos candidatos. Outra condição que a gente também precisa, né, levantar ali é quanto tempo estimar. Geralmente, né, quem está aí mais acostumado a realizar entrevistas de emprego, a realizar processos seletivos, faz um cálculo, né, de meia hora a 1 hora com cada candidato, mas pode acontecer, né, de alguns candidatos ali são tão interessantes, eu tenho tantas informações que eu quero aprofundar, que eu quero absorver mais desse candidato que esteja se apresentando, que eu posso acabar extrapolando o tempo em alguns casos muito específicos, não que isso seja uma regra, tá? Mas quando eu já tenho essa estimativa, olha, eu posso acabar estendendo um pouco mais, uns 10, 20 minutos, eu sei que isso começa a virar uma bola de neve para os candidatos que estejam agendados a seguir. Então a gente precisa também considerar essa margem. Qual que é o tempo certo, né? Ainda mais se eu estou fazendo uma entrevista seguindo um roteiro, né? Eu já tenho ali todas as perguntas que eu deveria apresentar para cada candidato. Essa quantidade de perguntas vai ser suficiente para ser apresentada, né? E para eu absorver todas as respostas naquele intervalo padrão que eu estou estabelecendo no meu planejamento, no meu processo seletivo. Isso também é uma condição que precisa ser muito bem pensada. Outro questionamento, né? Se existe subjetividade no processo, isso aqui vai ser muito mais uma curiosidade dos candidatos do que um devido cuidado, né, com os analistas, com os profissionais de recursos humanos que estejam conduzindo o processo seletivo, a entrevista de emprego, né? A gente sabe que gera essa insegurança, poxa, eu estou me candidatando a uma oportunidade de emprego e eu acabo de perceber, enquanto nós estamos aqui esperando, né, para sermos chamados para a entrevista de emprego, que aquele candidato já tem amizade com o analista de recursos humanos, né, que esteja realizando a entrevista. É claro que isso vai gerar margem para toda uma discussão, dependendo do caso, até mesmo um processo legal, né, porque a pessoa se sentiu desprestigiada porque ela viu que tinha uma indicação já pretensiosa para admitir alguém, né? Claro que isso vai caber à autonomia de cada empresa, cada caso vai ser um caso, mas não deixa de ser uma condição que gera toda essa polêmica e até mesmo todo esse possível desgaste, né? Então a gente também precisa tomar esse certo cuidado. Tanto que o ideal é que não seja apenas um entrevistador, né? Que seja mais entrevistadores. E eu particularmente sempre recomendo 3, né? Porque a gente tem ali um número ímpar. Caso exista um empate de ideias, aquele terceiro elemento é capaz de desempatar essas perspectivas diferentes. E se por um acaso um dos 3 conhece um dos candidatos, os outros 2 não. Então isso pode acabar virando um argumento em defesa, né, de como que a organização tenha realizado, tenha conduzido ali o processo de seleção. Outro questionamento também que pode ser levantado é qual que é a principal finalidade, principalmente quando a gente está objetivando aí as perguntas que sejam apresentadas nos processos de entrevista de emprego, nos processos seletivos, né? A gente precisa tomar muito cuidado porque existem alguns vícios no mercado que acabam desqualificando o RH, né? Por exemplo, uma pergunta que já até virou chacota para vários humoristas, né? Quando eles querem ilustrar aí uma situação de entrevista de emprego. Me fale um ponto positivo e um ponto negativo seu. Todos nós já sabemos, né, que a grande maioria vai dizer que um ponto positivo é que aquela pessoa é extremamente perfeccionista.
E aí me fala um ponto negativo. Vai fazer uma ceninha, vai fazer um teatrinho e vai falar, sou perfeccionista demais, né? Perceba que já é uma resposta pronta, né? Já é um jargão do mercado e você não consegue aprofundar o conhecimento do seu candidato repetindo perguntas, me perdoe, idiotas, como essa, né? Que não te levantam informações. Outras perguntas também muito absurdas, do tipo, qual animal que você seria, né? Qual que é o sentido dessa pergunta, né? A pessoa precisa ser uma águia? A pessoa precisa ser um leão? Não faz sentido, né? Não tem propósito nenhum. Você não vai conhecer o perfil da pessoa numa idealização ali que ela tenha que fazer só para te agradar, né? Para um analista, para agradar aí um analista de recursos humanos, porque ele fez uma pergunta sem sentido, sem fundamento, né? Então é necessário ter isso. Bom, se eu vou montar um roteiro de perguntas para apresentar numa entrevista de emprego, qual é o objetivo? O que eu realmente quero e preciso conhecer daquele candidato ao apresentar esta pergunta? Isso tem que estar muito claro, né? Não ficar fazendo perguntas sem sentido, né? Outro questionamento também que pode ser levantado, né, é como que eu vou conduzir todo esse meu processo, como é que eu vou apresentar toda essa quantidade de perguntas, como é que eu vou planejar. Bom, a gente precisa ter todo um cuidado, né, sobre como que nós vamos conduzir esse processo de seleção. Eu preciso considerar tudo isso em conjunto. O tempo que eu tenho para conhecer cada candidato, as condições que cada candidato me apresente para chegar ali, para participar da minha entrevista de emprego, né? O que exatamente eu preciso conhecer daquela pessoa que tenha compatibilidade com o que vai ser requisitado dela, né, como um profissional ao assumir o cargo. Então, o tempo todo, tudo que eu esteja pensando sobre como conduzir o meu processo de seleção, até mesmo a aplicação de todas as técnicas, inclusive, né, o planejamento aí de como que eu vou realizar a entrevista de emprego, a gente precisa constantemente estar retomando as condições próprias do cargo. Por isso, o processo de recrutamento e seleção, ele precisa estar muito bem conjugado com as informações que eu já tenha apurado em outro processo atribuído à área de gestão de pessoas, que é a descrição e análise de cargos. E eu espero que essas breves primeiras apresentações, essas breves primeiras considerações sobre como garantir uma qualidade no processo de seleção e mais ainda, como garantir qualidade, né, na apresentação, na projeção de uma entrevista de emprego, tenha ficado brevemente clara aqui na projeção dessa videoaula. Muito obrigado pela atenção.